Neste vídeo aula, gostaria de apresentar a obra de Oswaldo França Júnior, 1936-1989, autor de 13 romances, dos quais examinei 9 em Voo Certeiro, a novelística de Oswaldo França Júnior, Rio de Janeiro, 7 letras, 2010, assim como 2 dos meus romances no capítulo final de A Coreografia do Desejo, 100 anos de ficção brasileira, Cotia, São Paulo, Ateliê Editorial, 2001. O título Voo Certeiro se deve àquele do artigo de Marisa Cardoso, Certeiro Plano de Voo em Isto É, Minas, número 529, 11 de fevereiro de 1987. Oswaldo França Júnior ajudou a renovar a ficção nacional a partir da novelística que constrói uma história não oficial do Brasil, mas nem por isso menos verdadeira. Testemunha de época tumultuada, foi um dos ficcionistas a ousarem denunciar a situação sociopolítica. Seus romances são O Viúvo, 1965, Jorge, um Brasileiro, 1967, Um Dia no Rio, 1969, O Homem de Macacão, 1972, A Volta para Marilda, 1974, Os Dois Irmãos, 1976, As Lembranças de Eliana, 1978, Aqui e em Outros Lugares, 1980, A Procura dos Motivos, 1982, O Passo Bandeira, Uma História de Aviadores, 1984, Recordações de Amar em Cuba, 1986, No Fundo das Águas, 1987, De Ouro de Amazônia, 1989, e o infantil A Árvore que Pensava, 1986. Nos 85 anos de Oswaldo França Júnior. Em 1964, o oficial aviador Oswaldo França Júnior foi desligado da Força Aérea Brasileira sob várias acusações de tendências esquerdistas. Sem possibilidade de emprego na aviação civil, o jovem pai de família tentou vários ofícios: chofer, dono de pequena frota de táxis, vendedor de jornais, dono de banca de revistas, corretor de imóveis, etc. Em alguns meses produziu o romance O Viúvo, logo enviado ao cronista Rubem Braga, sócio fundador com os escritores Fernando Sabino e Paulo Mendes Campos, da editora do autor. Uma pequena obra-prima para Fernando Sabino, foi também elogiado por outros escritores e críticos. As qualidades principalmente literárias logo saltam aos olhos do leitor, apesar dos fortes sentimentos que evoca. O romance é realista, irônico e elegante. O motivo da viagem, importante nesta ficção, liga-se àqueles da busca a movimentos e minúsculas transformações de vida diária, assim como a alegoria. A simplicidade da narrativa a princípio engana, pois o autor muito deixa à sagacidade do leitor, a quem é dado encontrar em cada romance a chave do código hermenêutico descrito por Roland Barthes. Cada um dos 12 livros apresenta notável continuidade e cada um deles oferece nova direção ao autor. A narrativa de O Viúvo é despojada e contida, apesar do forte sentimento que evoca. Trata não só de assuntos dolorosos, como a morte recente da esposa, como de outros que não ficam bem no contexto, a saber, brigas com parentes e amigos e encontros com a amante. O narrador autodiegético, o viúvo Pedro, fez assédio à comadre, mulher do sócio. Contudo, é importante notar que, aos poucos, Pedro muda a direção de sua vida,
tornando-se pai afetuoso e disciplinador. Em Jorge um Brasileiro, o protagonista é o chamado homem do povo, de classe baixa, cujo valor o autor reconheceu e ilustrou também em seus outros romances. Jorge um Brasileiro recebeu o Prêmio Valmap 1967, cujos juízes eram os célebres Guimarães Rosa, Jorge Amado e Antônio Olinto. O livro se tornou popular como filme e na televisão. De um certo modo, o romance indicou a descoberta de um novo herói, motorista e, portanto, operário. Nelly Novaes Coelhos, em Escritores Brasileiros do Século XX, um testamento crítico, o analisa. Apesar da humilde posição social do protagonista, Jorge um Brasileiro presta-se à leitura mítica da viagem do herói, um dos temas mais antigos da literatura universal. Como Leopold Bloom, de James Joyce, Jorge é o homem comum que, contudo, não se limita à cidade, mas nos sertões luta contra a natureza, animais perigosos e outros seres humanos. Um Dia no Rio foi publicado em 1969. O protagonista Márcio, também lutador, tem o nome romano do deus da guerra. É o homem médio para o autor, pois como ele sofre vicissitudes políticas e profissionais que lhe dificultam o ganha-pão. Peripatético, toma o avião de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, onde passará 24 horas. O romance exibe a habilidade do autor quanto aos níveis temporais e espaciais. Como no Ulisses, de James Joyce, Márcio se verá no meio de Levante, em seu caso no Rio, situação histórica brasileira. Daí, Um Dia no Rio ser considerado romance joyciano. Joyce e Hemingway eram dois dos ficcionistas prediletos de França Júnior. Sobre Um Dia no Rio, diz autor haver tentado descrição real dos fatos e o conseguiu. Para ele, este romance é uma quase reportagem jornalística. Apesar do realismo político, o livro não foi censurado, como foram A Festa, de Ivan Ângelo, e Zero, de Inácio de Loyola Brandão. Em seu quinto romance, A Volta para Marilda, de 1974, a dupla construção. O impacto do cotidiano é um dos traços mais marcantes da ficção de França Júnior, como é em Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade e Clarice Lispector. Este cotidiano consiste em personagens modestas, intelectualmente despretensiosas, como os enredos. Contudo, segundo Regina Hegel, A Volta para Marilda revela surpreendente profundidade intelectual e emocional. Para Jorge Amado, França Júnior é romancista único e original, que não se parece com nenhum outro e é, contudo, o mais brasileiro de todos. Em A Volta para Marilda, a briga do narrador eletricista e amante ciumenta, Marilda, terminará com seu perdão, como indicado no título. Apesar de toda a ingratidão dela quanto à sua constante generosidade, inclusive a casinha que ele construíra para ambos. O autor crê que este romance indica nova direção em sua carreira. Ao escrever um romance, Oswaldo França Júnior parece querer ao mesmo tempo alcançar nova conquista técnica e perfazer a trilha da obra anterior. Em seu oitavo livro, Aqui e em Outros Lugares, a perspectiva horizontal estabelece teor coletivo e solidário da mulher e do homem comuns. A aparente simplicidade deste livro talvez seja sua marca registrada. Ele inova a obra franciana, principalmente no que tange à situação da personagem cotidiana. História coletiva com anonimato das personagens
imprime forte marca na ficção do autor. O segundo aspecto de Monta, aí, é o ritmo da história. A ação passa de uma personagem a outra quase ininterrupta. A leitora compete determinar o grau de importância de cada personagem. Suas narrativas se encadeiam de maneira original através de relações cotidianas, o olhar, as palavras ou a lembrança. As personagens se diferenciam por profissões, lugar na família, sexo e idade. O aqui se estende até tocar o outro lugar. E mais uma vez França Júnior se mostra clássico, mas inovador ao propor a fraternidade humana, tão sutil e convincentemente no belo romance que é Aqui e em Outros Lugares. Em 2 de meus livros, Voo Certeiro e A Coreografia do Desejo, 100 anos de ficção brasileira, dediquei um capítulo a Os Dois Irmãos, 1976, e De Ouro de Amazônia, 1989, póstumo. 13 anos separam os dois romances que contrastam em estrutura, técnica, narrativa e caracterização. Os Dois Irmãos, por assim dizer, espelha a situação repressiva ao desmascarar-se o milagre econômico brasileiro de 1968 a 1973. Mesmo após os 5 livros anteriores, bem recebidos quando lançou Os Dois Irmãos, o autor ainda sofria dificuldades econômicas. Em contraste, na era da descoberta e exploração do ouro amazônico, mudara a situação em tranquilidade e sucesso pessoal. No intervalo, publicara 11 romances, uma coletânea de contos e assistira em escolas, bibliotecas e prisões. Em 1980, fora reintegrado na Força Aérea Brasileira como coronel aviador da reserva. Os Dois Irmãos segue protagonistas anônimos. Já De Ouro de Amazônia oferece um único protagonista em cenário facilmente identificável por nomes de regiões, cidades e acidentes geográficos. A época é claramente a de seu autor. O protagonista sai de sua Paracatu para outras cidades mineiras, chegando a Belo Horizonte. Vai até a Rondônia, voltando a Belo Horizonte. Como De Ouro de Amazônia e outros romances do autor, Os Dois Irmãos é circular. Começa e acaba com o mesmo incidente, o enterro do pai dos protagonistas. A morte é aí refrão soturno. Os temas barrocos de Morte e de Ouro, ligados ao passado colonial brasileiro, orientam a geografia de Ouro e de Amazônia. Apesar de anônimos, a leitora pode traduzir os locais iniciais, como Diamantina e Cerro, da infância de França Júnior. O romance menciona a descoberta da maior quantidade de ouro nas Américas no início do século XVIII em Ouro Preto e mais tarde em Diamantina. O grave problema é a penúria dos mais fracos, a incluir a fome. Em Os Dois Irmãos, um deles se preocupa com o irmão que não o compreende. O enigma é desvendado no final do romance. O irmão mais novo, Franzino, fora atacado por companheiros que lhe insultavam a mãe, a sorridente Ana da Porteira. Seu apelido se devia ao fato de ela esperar amantes naquele local. De Ouro de Amazônia, contudo, não contém segredo. A narrativa é feita às claras. Menino de rua, Adailton, o protagonista, viaja por várias cidades do noroeste mineiro. Escapa de vários perigos, torna-se soldado, saindo de Minas Gerais a fim de trabalhar em Rondônia, na área do Madeira Mamoré, onde é encontrado ouro. Corajoso, constrói sua própria trilha, afrontando perigos. Brasileiro corajoso representa compatriotas. Ao escrever O Passo Bandeira, uma história de aviadores, 1984, como vários outros escritores chegados à meia-idade,
Oswaldo França Júnior se propôs fazer do passado o presente em termos literários. Lançou O Passo Bandeira 20 anos após sua saída da aeronáutica. Tinha então 48 anos, 9 livros publicados e recentemente fora reformado na Força Brasileira como coronel aviador. A ação do livro segue, em termos autobiográficos romanceados, a história do Brasil de então. Trabalha o motivo da viagem, como em outros romances seus. Jorge, um brasileiro, Um Dia no Rio, A Procura dos Motivos, Recordações de Amor em Cuba e De Ouro e de Amazônia. Como o caminhão de Jorge, um brasileiro, este livro tem importante máquina, o avião. Explica o ex-aviador Paulo César, um dos narradores. Passo Bandeira é posição importante quando há pane. Como Saint-Exupéry, o célebre escritor e aviador francês popular no Brasil por seus romances autobiográficos ligados à aviação pioneira entre a França e as Américas, França Júnior também salienta a coragem dos aviadores, não obstante suas falhas de insensibilidade e ocasional covardia. No Fundo das Águas, 1987, como os romances precedentes do autor, é construído a partir da realidade contemporânea brasileira, incluindo fatos oficiais. Da perspectiva histórica, exibe apreciáveis inovações. O romance consta de quase 200 personagens obrigadas a abandonarem suas aldeias e fazendas ao longo do rio para a construção de represa. A base histórica de seu 12º livro é a implementação da parte hidrelétrica do binômio Energia e Transporte do governo Kubitschek, 1950 a 55. Segundo França Júnior, a base do romance deriva de conversa com o barqueiro na lagoa na qual ele pescava. E as águas chegaram e cobriram tudo. O narrador onisciente conhece presente e passado de algumas personagens e o futuro de outras. Contudo, não é impassível como aquela de Joyce em Portrait of a Young Man. Interessa-se pelas personagens, mesmo pelos figurantes. O tom prosaico da vida diária se vê nas meninas brincando com bonecas e meninos jogando futebol, mas é interrompido por acontecimentos inusitados, como crianças salvas de correnteza, o suicídio de Alceu após assassinar a mulher, menino ressuscitado, rapto e depois casamento de Nancy e Rainer. Como diz o autor, as pessoas comuns é que fazem a civilização andar. Ao transformar o cotidiano em arte, como nos romances precedentes, No Fundo das Águas também o faz. Para tal, utiliza mitologias brasileira, latino-americana e universal. 2 mitos aí concatenados são o dilúvio e a cidade submersa. O dilúvio domina em Gênese, Gilgamesh, Metamorfoses de Ovídio e o Popol Vuh pré-colombiano. Em termos literários, enchentes cataclísmicas são alicerces de pelo menos 3 obras-primas dos 3 últimos séculos. René de Chateaubriand, 1802, O Nosso Guarani, 1865, e Cien Años de Soledad, de García Márquez, 1967. Minha vida daria um romance, poderia ter dito Oswaldo França Júnior, 1936, 89. Filho de médico, nasceu na histórica cidade do Cerro, morando em várias outras e em diferentes estados, especializando-se em aviação no Rio de Janeiro. Oficial, mudou-se para Porto Alegre e Fortaleza. Pouco após o golpe de 1º de abril de 1964, o capitão de 28 anos foi reformado por suas colocações políticas filosóficas, como vimos. Disse ele, os meus livros são absolutamente políticos, só que no nível de denunciar a realidade do ser humano. Contudo, essa obra de alicerce e inspiração realista apresenta inegável teor poético, podendo ser interpretada à luz de mitos seculares e modernos. Autores exigentes se pronunciaram sobre o colega. Para Jorge Amado, é um romancista único, original,
não se parece com ninguém e é o mais brasileiro de todos. Não tive a honra de conhecer Oswaldo França Júnior, mineiro como eu e nascido no mesmo ano. Em 1988, escrevi-lhe solicitando entrevista caso obtivesse bolsa da University of South Carolina. Respondeu-me gentilmente no belo cartão do Anúncio de Carga Pesada, filme baseado em Jorge um Brasileiro, oferecendo-se para responder a perguntas. Obtive a bolsa e viajei de South Carolina para minha Belo Horizonte. No dia seguinte, escutei pelo rádio a notícia do acidente de automóvel e morte de Oswaldo França Júnior.